Gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Basicamente, a gente vai dar continuidade aos conteúdos que a gente já estava estudando, certo? Nós paramos em classificação, né, das cadeias carbônicas e a gente vai revisar a nomenclatura dos compostos de hidrocarboneto, tá? Então, para a gente ser bem simples e breve, aqui na tela de vocês tem aí 3 telinhas, certo? E essas 3 telas, como vocês vão conseguir visualizar elas? Olha só, eu vou precisar basicamente apenas de essa daqui e a primeira parte do sufixo. Então, para entender melhor, a nomenclatura de um composto de hidrocarboneto ou um composto orgânico, ela é dividida em 3 partes. Então, eu tenho o começo, o meio e o fim. O começo é chamado de prefixo, o meio é chamado de infixo e o final de sufixo, tá bom? Assim como em português tem algumas regrinhas assim, a gente vai usar assim também, tá? O prefixo é a primeira parte do nome. Ela é dada através de uma tabela padronizada e internacional, né, determinada pela IUPAC, tá bom? Então é ela que a gente vai utilizar para poder estar dando nome para os nossos compostos. Então, olha só, aqui nessa primeira tabela que a gente tem de prefixos, nós vamos considerar a quantidade de carbonos existentes na minha cadeia carbônica, tá? Então, a gente vai olhar a cadeia carbônica, contar a quantidade de carbonos da cadeia principal e vai olhar aqui na tabela a quantidade de carbonos que tem. Em seguida, nós vamos olhar os tipos de ligações que são realizadas entre esses carbonos. E esses tipos de ligações que vão me dizer como que vai ser o infixo do nome. Olha só, se o infixo for a ligação for simples, o infixo é AN. Se a ligação for dupla, é EN e tripla IN, tá? Então, as ligações que são consideradas é entre os carbonos. Se tiver uma ligação dupla entre um carbono e um oxigênio, a gente não vai colocar o infixo EN, tá? A gente só vai colocar o infixo EN quando essa dupla ligação estiver ocorrendo entre 2 carbonos, entre 2 ou mais carbonos, entre um carbono e outro. Se entre esses 2 carbonos tiver uma dupla ligação, aí o infixo vai ser EN, tá? E o sufixo, ele é determinante para dizer que tipo de composto orgânico está sendo formado. Quando a gente está falando de hidrocarboneto, a gente está falando de compostos formados apenas por hidrogênio e carbono, tá? Então, quando tem apenas carbono e hidrogênio no meu composto, eu estou falando de um hidrocarboneto. Sendo um hidrocarboneto, a terminação do nome é em O. Então, hidrocarboneto, tá bom? Então, 3 regrinhas básicas para vocês memorizarem. Primeiro, quantidades de carbonos presentes. Segundo, tipo de ligação ocorrida entre os carbonos. Terceira, se é um hidrocarboneto, tá bom? Então, vamos pegar alguns exemplos que eu separei para vocês. Vamos lá. Olha esse composto aqui na telinha de vocês. Eu tenho nele quantos carbonos? Eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui, certo? O C representa o carbono. Então, eu tenho 2 carbonos, certo? Vamos olhar lá na tabela. Olha só. Aqui na minha tabelinha, quando eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et, né? Então, eu vou vir aqui e vou dar nome para esse composto de acordo com a quantidade. É et, certo? Aqui, entre esse carbono e esse, que tipo de ligação é essa? Simples, dupla ou tripla? Uma ligação simples, né? E aqui eu tenho só hidrogênio e carbono, então ele é um hidrocarboneto. Então vamos juntar as palavras? Vamos. AN de simples ligação e tem o O porque é hidrocarboneto. Et mais AN mais O. Etano. Viu como é simples? A regra muda quando eu vou dar nome para cadeias fechadas, tá? Por quê? Cadeias fechadas, a única regra que muda, na verdade nem muda tanto assim, a única regra que muda é o começo do nome do composto. Deixa eu aumentar aqui. Olha só.
Quantos carbonos eu tenho aqui? Eu tenho 3, né? Então, eu vou lá na tabelinha de compostos, tá? Tenho 3 carbonos, portanto, o nome é prop. 3 carbonos prop. E eu tenho também simples ligações ocorrendo entre esses carbonos, ó. Quando eu tenho apenas simples ligações ocorrendo, como que vai ser o infixo do nome? An, né? Então, o infixo vai ser an. Então, o infixo vai ser an também. E eu só tenho carbono e hidrogênio, não tem? Vamos olhar lá de novo. Olha aqui, só carbono, hidrogênio. Então, O também. Portanto, o nome deste composto vai ser prop. Eu tenho simples ligação, então, an, apenas carbono e hidrogênio. O que está faltando aí nesse composto? Bom, eu tenho uma diferença entre essa e essa, não tenho? Essa aqui é uma cadeia aberta. E essa aqui é uma cadeia fechada. Por que uma cadeia aberta e uma cadeia fechada? Nesse composto aqui, os carbonos, ambos os carbonos são primários. Então, eles têm as extremidades livres. Nesse daqui, eu só tenho carbono secundário. Ó, ligado a 1, 2 carbonos. Esse ligado a 1, 2. E esse ligado a 1, 2. Todos os carbonos estão sendo ligados uns aos outros. Então, eu não tenho nenhuma extremidade livre. Isso faz com que esse composto seja um ciclo, né? Começa em um carbono e termina nesse mesmo carbono. Então, sendo ciclo ou fechada, eu acrescento a palavra ciclo antes do nome. Então, este é um ciclo propano. Beleza? Agora, eu entendi, Larissa, que se eu tiver, então, um composto assim. Olha aí esse exemplo desse composto. Que tipo de composto eu tenho aqui? Ó, eu tenho uma cadeia aberta. Só de visualizar o composto, a gente já sabe que tipo de composto ele é. Ele é uma cadeia aberta, certo? Não temos dúvidas quanto a isso. Mas eu tenho algo diferente que apareceu nele. O que é que diferente que aparece nele? Eu tenho aqui duas duplas ligações. Então, agora o que eu vou fazer? Primeira coisa, contar a quantidade de carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, vou lá na tabela de nomenclatura olhar. Olha, 5 carbonos é pente. Ótimo. O infixo dele, eu tenho aí em saturação, né? Que é ligação dupla. Quando eu tenho ligação dupla, segundo a nossa tabelinha lá, olha aí, dupla ligação, infixo, que é o meio do nome, em. Beleza, então é em, certo? Só tem carbono e hidrogênio, então termina em O. Termina em O, certo? Certo. Penteno, mas peraí, Larissa, eu tenho duas duplas ligações aí. Como é que eu vou dar nome para essas duas duplas? Eu tenho duas duplas ligações em posições diferentes, então eu vou indicar essas posições, onde elas estão. E preciso também representar a quantidade de duplas ligações que estão ocorrendo. Eu tenho duas duplas ligações, não tem? Ela está acontecendo entre o carbono 1 e 2 e entre o carbono 3 e 4. Então, eu vou colocar antes do en, porque o en é um infixo que indica tipo de ligação. Então, o tipo de ligação en, que significa dupla. Mas eu tenho dupla aonde? No carbono 1 e no carbono, olha lá, entre o carbono 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Então, no 1 e 3. Carbono do 1 e 3 tem duplas ligações, né? Mas são duas duplas ligações. Então, eu preciso indicar que são duas duplas, colocando uma sílaba que represente a quantidade 2, que na química a gente chama de di. Beleza? Então, vai ficar pente 1 e 3 de eno. Esse vai ser o nome do composto. O pente representa a quantidade de carbonos.
1 e 3 posições de insaturação, tá? De quantidades de insaturações, que são 2, em duplas ligações, o hidrocarboneto. E essa vai ser a nossa aula de hoje. Responda as atividades e a gente se vê na próxima aula.